Estamos conectando na palavra. Conexão Querigma, proclamação da palavra. Queridos, eu quero refletir num texto gostoso que está na Epístola de Tiago, capítulo 1, os versículos 1 ao verso 12, e diz-nos assim a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Ora, a perseverança ela deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Pensa, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor e a erva seca e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Queridos, eu fico imaginando nessas Olimpíadas, nesses campeonatos, nessas maratonas, essas modalidades, né, de disputa esportiva, o quanto é difícil e provoca ansiedade nos competidores. Né? Uma vez, eu observando uma corrida, eu comecei a perceber que havia várias modalidades. Corridas que disputavam ali 5 quilômetros, 10 quilômetros, 14, 21. E nessa expectativa toda dos corredores, eles são tomados por uma ansiedade tão grande, tão forte, que eles não querem se atrasar, né, não somente para a corrida, quanto também para a chegada. Na realidade, todos querem chegar. E a sua ansiedade, né, faz com que um grupo de corredores venham trabalhar dentro dessa expectativa. Há uma narrativa de uma corredora chamada Li Andianis, que aos 12 anos de idade ela entrou para uma competição tal como esta, para uma modalidade de uma corrida de 21 quilômetros. E ela não queria de maneira nenhuma se atrasar para essa corrida. E quando então ela foi tomada pela a sua ansiedade, junto ao grupo de corredores que já estavam ali a postos, 15 minutos antes do horário da sua largada, junto a todos os participantes da meia maratona de 21 quilômetros, ela então entrou passo a passo, né, no ritmo dos outros corredores. Quando chegou ao quarto quilômetro já de corrida, sem ter ainda a vista da linha de chegada, ela percebeu que estava numa corrida muito longa, numa corrida muito difícil. Mas, em vez de desistir, ela continuou correndo, correndo. Ela completou a corrida de 21 quilômetros. O mais importante de tudo isso é que ela chegou em 1885 à sua posição. E ela estava ali junto com os competidores. Eram 2111 finalistas. Isso sim,
Isso é perseverar. Não importa qual é a posição em que você vai chegar, se é no primeiro, se é no segundo, se é no terceiro, não importa. O importante é você perseverar nessa corrida e você completar essa corrida. E é justamente aqui que Tiago está nos orientando e nos alertando. Ele diz no verso de número 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. É interessante que ele começa com a expressão bem-aventurado, feliz, ou mais que feliz, né? No grego é makaiori, né? Mais que feliz, né? O homem que suporta com perseverança a provação. Enquanto sofriam perseguições, muitos, mas muitos dos primeiros cristãos, eles queriam desistir, mas desistir definitivamente da corrida cristã, da corrida por Cristo. Mas o que Tiago faz? Tiago os encorajou a continuar em frente, a perseverar. Tiago os encorajou para que suportassem pacientemente toda aquela provação, que Deus lhe daria uma recompensa maior, que é o que nós vemos aqui no versículo 12, né, que quando, né, sido aprovado, foi aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Queridos, primeiro é necessário que a perseverança cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, cada um de nós seremos maduros e somos completos sem que nada nos falte. Lá no verso 4, o apóstolo Tiago, ele diz assim no versículo 4: ora, a perseverança, ela deve ter ação completa para que sejais perfeitos e que sejais o quê? Íntegros, em nada deficientes. Em nada deficientes. E é importante entender, queridos, que, em segundo lugar, Deus nos daria uma coroa da vida, vida em Jesus, no presente, e a promessa de estarmos em Sua presença na eternidade. Olha que coisa fantástica. Eu disse em algumas mensagens anteriores que a nossa vida, ela não termina aqui. Sim, a matéria vai retornar ao pó, vai retornar ao pó, mas o nosso espírito vivifica, nós temos uma vida eterna, uma vida eterna. E essa eternidade é muito importante que nós estejamos preparados para tê-la ao lado do Senhor Jesus, na presença do Senhor Jesus, vivendo em paz, vivendo em alegria, em harmonia, vivendo na paz, no gozo eterno, porque é eterno, é vida eterna. A partir daí não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento, nada, 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 nada. É somente glorificar ao Senhor, exaltar o teu nome para todo sempre, na presença dEle. Isso é o mais importante, o mais gostoso de tudo. Às vezes, querido, a corrida cristã, ela parece ser aquela para a qual nos inscrevemos, pois ela é mais longa e difícil do que nós esperávamos. Há muitas pessoas que às vezes entram para a caminhada cristã, abraçam a fé, começam a ser seguidores de Cristo, mas esperam alguma coisa diferente, uma mudança diferente, um milagre na sua vida, ou seja, estão em busca de resultados imediatos. Às vezes até o resultado pode acontecer daquilo que ela busca, daquilo que ela vai com ansiedade em busca de uma mudança,
pode acontecer, mas depois ela começa a esfriar, ela começa a esmurecer nessa caminhada, desistir, começa a ver que é muito difícil. Olha, eu confesso a você, não é fácil você ser crente, não. É para aqueles que têm garra, é para aqueles que têm determinação, é para aqueles que querem realmente perseverar, que querem vencer. Aí sim, é esses a quem Deus chama. Deus talvez está te chamando, mas é porque você tem condição de ser. Você tem perseverança, você é capaz de vencer. Então, ser cristão, ser seguidor de Cristo, é para quem realmente quer ser vencedor. Não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. Tá certo? É para quem quer vencer, para quem quer ter uma vida nova, uma vida diferente, uma vida mudada, moldada, segundo os padrões das Escrituras Sagradas. Certo? Portanto, queridos, ela pode ser uma caminhada longa, pode ser uma caminhada difícil, né? Em relação àquilo que você espera. Mas, à medida, preste bem atenção, à medida em que Deus supre o que precisamos, nós podemos perseverar e continuar seguindo adiante. Queridos, o segredo de tudo isso é que Deus não desampara nenhum dos seus seguidores. Deus não desampara nenhum daqueles que o amam. De maneira nenhuma, Deus não desampara. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro bem presente. Ele está do nosso lado, ele é a tua sombra à tua direita. De dia não vai te molestar o sol, nem de noite a lua, porque o Senhor guarda a sua saída e a sua entrada, ele está presente. É um Deus conosco. Então, à medida em que Deus vai suprindo as nossas necessidades, tudo aquilo que nós precisamos, nós podemos perseverar e podemos continuar a nossa caminhada seguindo adiante. Ser perseverante. Agir com perseverança. Pense nisso, queridos. Dificuldades todo mundo tem, dificuldades todo mundo passa. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas a pergunta é: o que fazer para você permanecer fiel a Deus quando você passar por provações? Confia no Senhor, cante louvores ao Senhor, adore o nome do Senhor, começa a salmodiar ao Senhor e você vai ver que tudo passa. E Deus vai te dando refrigério, vai te dando alegria, vai te dando paz, o prazer de viver em harmonia. Passar por provações faz parte da nossa vida, faz parte da nossa história. Portanto, o momento agora é de você perseverar. Você está numa corrida. E essa corrida chama corrida da fé. Corrida, né, por ser seguidor de Cristo, por ser um cristão. Não desista. Ainda que você chegue no, né, lá no primeiro lugar, no segundo lugar, no terceiro lugar, não importa. O que você chegue, né, lá em 1800 lugar na sua posição, não importa qual posição, o importante é você perseverar. O importante é você perseverar. Como diz lá no verso de número 4. Ora, a perseverança, ela deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Lembre-se do verso 12. Bem-aventurados, mais que feliz, o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Deus te abençoe. Deus te ama. E Deus quer que você tenha uma vida nova, diferente, mudada, moldada, pois Ele tem um prazer em abençoá-lo. Não importa o que você está passando, o que importa é que Deus está presente e Deus quer te dar esta oportunidade de viver uma vida nova, diferente na corrida da fé. Eu quero orar com você. Querido Deus, obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado e nos guardado. Sabe, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor fortaleça as nossas pernas, porque já estão cansados. Às vezes nós temos vontade de desistir, mas, por favor, ajuda-nos,
fortalece-nos nesta nossa caminhada, para que possamos perseverar e que, diante